Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, a ideia de Piquet em não dar ponto, deixar sem pontuação os dois times no caso de um empate em 0 a 0. Vamos falar várias coisas sobre isso aqui e eu vou mostrar ou vou defender aqui no vídeo o porquê acho essa ideia uma ideia estapafúrdia. Já pedi para você deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa o seu comentário, que esse é o típico assunto que gera debate, gera discussão, então deixa a sua opinião aqui embaixo. Para quem não sabe, 2 dias atrás, o Piquet, numa entrevista lá na Espanha, ele disse considerar um absurdo, inadmissível, algo que não pode continuar assim, uma partida de futebol depois de 90 minutos ou 100 minutos, agora considerando os acréscimos, terminar 0 a 0, terminar sem gol. E aí ele chega a dizer que acha um contrassenso alguém pagar 100, 200, 300 euros para assistir um jogo de futebol e esse jogo não ter o principal da partida, que é o gol. E aí, como forma de amenizar isso, ele sugere uma ideia dele de não dar ponto aos dois times no caso de um empate em 0 a 0. Então, na cabeça dele, empatou em 0 a 0, nenhum dos dois leva ponto. E aí nós teríamos 3 pontuações no futebol, né? Ou 3... Não ele diferenciaria para 3 resultados no futebol, né? Logicamente, são 4, nesse caso seriam 4 resultados do futebol, mas na prática seriam 3, né? Porque se um ganha, o outro automaticamente perde. Teria um empate com gols e um empate sem gols. Teríamos 3 tipos de pontuação no futebol. Você ganhou o jogo, leva 3 pontos. Você empatou com gols, leva 1 ponto para cada um. E o 0 a 0 é igual a derrota. Então, você perder é igual a empatar por 0 a 0. Então, essa é a ideia do Piquet. Antes disso, deixa eu contextualizar aqui e trazer uma verdade histórica, porque muita gente, eu vi praticamente todos os veículos que trataram do assunto, tratando como essa ideia do Piquet sendo uma novidade, como se o Piquet estivesse inventando isso. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Cara, o Piquet não inventou nada. Essa ideia não é nada original, zero original. Eu tenho 47 anos, nos anos 90, que foi o auge do 0 a 0, você acha que hoje tem muito 0 a 0? Volta para os anos 90, volta para a Copa de 90, a Copa do 0 a 0, volta lá. Então assim, já foi muito pior, mas muito pior, não é pouco não, já foi o 0 a 0, já teve campeonato que era festival de 0 a 0. Então assim, primeiro, para deixar claro, hoje, se o 0 a 0 te incomoda, nós já tivemos muito pior em situação do futebol. Ponto. Segundo, o Piquet não inventou nada. Porque nessa época, nos anos 90, quando o 0 a 0 acontecia direto no futebol, toda hora acontecia um 0 a 0, essa ideia de não dar ponto para um empate em 0 a 0, toda semana ela aparecia. Toda semana aparecia a ideia de não dar ponto, de ficar no 0 a 0, ficar com 0 pontos, jogos que terminaram 0 a 0. Então assim, a cada semana numa mesa redonda, num programa, acontecia alguém sugerir, pô, eu acho que tem que tirar o ponto de quem empata em 0 a 0, acho que tem que incentivar o gol e tudo mais. Então assim, não tem nada de novo nisso, tá? Só para pontuar. E aí, por que eu acho essa ideia uma ideia estapafúrdia? Porque, primeiro, o mérito. Quando você tira o ponto de quem empatou em 0 a 0, você está passando um recado que empatar e perder é a mesma coisa. Olha que maluquice. Dois times jogaram e um não conseguiu vencer o outro. Ou seja, eles ficaram iguais. E aí, você retribui para eles 1 ponto no empate. Quando a proposta do Piquet, ela tira o mérito de você ter ficado igual com o seu adversário. Você jogou
90 minutos contra o adversário e nenhum dos dois conseguiu vencer. Eles ficaram iguais. E aí você dá para ele 0 ponto, que é a mesma coisa de quem perdeu. Só aí já é um contrassenso. A primeira coisa já é um contrassenso. Você querer tornar factível, tornar razoável que quem perdeu saia de um jogo com a mesma pontuação de quem empatou por 0-0. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não vou nem aqui entrar no debate que muita gente trouxe, dizendo que mas pode acontecer de dois times estarem jogando, quando faltarem 3 minutos, 4 minutos para acabar, eles verem que estão no 0-0, e aí eles combinarem de tomar um gol aqui, deixar um gol aqui, deixar um gol lá. Não vou nem entrar nesse mérito. Não vou nem entrar nisso, porque acho que isso é bem fantasioso, né? Embora não descarte. No futebol, tudo é possível. Eu não descarto nada no futebol. Mas eu não vou considerar isso daí, porque acho que essa questão é muito fantasiosa. Então eu vou pegar aqui. Primeiro, ele está no quesito do mérito. Ele está querendo dizer para todo mundo que você ficar na igualdade com o seu adversário é igual a perder, porque você não fez gol. O segundo ponto. É preciso que as pessoas entendam que o futebol é um esporte de pouca pontuação. O futebol não é o vôlei, o futebol não é o basquete, o futebol não é o tênis, o futebol não é o hóquei no gelo, não é. O futebol, ele chegou aonde está, é o maior esporte do mundo, muito à frente do segundo, mas muito à frente do segundo, em qualquer nível que você for falar, dinheiro, repercussão. Se você pegar o combo de tudo que faz um esporte, o futebol, ele tá muito à frente do segundo, qualquer um que seja o segundo, tá? Então, assim, tá muito claro aí que o futebol chegou aonde ele está, sendo um esporte de pouca pontuação. Ponto. É isso. Você tá trazendo ali um esporte, você tá dizendo, você quer muito ponto? Vai ver outra coisa. Vai ver o handball tem gol pra caramba, jogo do handball com pouca pontuação é 20-18, então tá bom, vai lá ver. Tem o hóquei. O hóquei recentemente mexeu ali no tamanho do gol para você tentar ter mais gol e tudo mais, mas ok, vai lá ver. Basquete tem sexta toda hora, agora na NBA então um festival. 120 para cá, 130 para lá, e eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Eu me amarro em NBA, acho fantástico, assisto pra cacete, fico de madrugada assistindo, então vai lá, tem lá, vôlei, tem pontuação pra caramba, 25-23, 30-28, por aí vai. O futebol, ele não é assim, ele é um esporte de pouca pontuação e ele é o maior esporte do mundo assim. Você querer, artificialmente, mudar o formato do jogo para você ter mais gol é você desvirtuar o futebol. Como várias outras coisas que as pessoas sugerem, e às vezes sugerem sem entender o impacto que é para o futebol. Como, por exemplo, acabar com a linha de impedimento. Você acabar com a linha de impedimento, você muda completamente o jogo. Então, assim, com todo carinho a quem pensa diferente, o futebol, ele chegou aonde ele está sendo um esporte de pouca pontuação. Então, ponto. Não tem mais ou menos você dizer, ele tá assim, ele é assim e ele é muito bem sucedido assim. Mas ele tá perdendo público, ele tá perdendo mercado, a nova geração. Isso aí é um debate que você pode ter, mas não é desvirtuando o jogo que você vai conseguir consertar. E olha que o futebol dos anos 90 para cá, ele mudou muito a favor de gol, a favor de jogo. Eu já falei sobre isso aqui num vídeo. Você tem a regra lá dos 6 segundos do goleiro, que muita gente nem cumpre, estão até querendo mexer nela, foi tema de um vídeo recente aqui também. Mas se a gente observar a regra dos 6 segundos do goleiro, ou a regra de não poder recuar para o goleiro, quer dizer, poder recuar pode, do goleiro não pegar a bola na mão depois de um recuo, principalmente essa, é uma regra pró-gol. A regra de ter 8 bolas à disposição é uma regra pró-gol, é uma regra pró mais tempo de jogo. A regra de você agora ter impedimento na mesma linha, que ali do fim dos anos 80 para os anos 90 deixou de ter. A regra vai aos poucos flexibilizando isso, né? Lá atrás eram
eram quatro defensores do último atacante, no momento do passe atrás do último atacante, depois passaram para dois, depois passou para um, depois passou para ser um atrás, depois passou a ser um na mesma linha. Então assim, a regra do impedimento já está sendo flexibilizada pensando em pró-gol. Agora, você querer artificialmente você gerar mais gol é você desvirtuar o princípio do jogo. Além de você querer tirar de times menos fortes a condição de buscar um empate em 0-0. E por que eu estou falando isso? Porque o futebol, e isso é uma graça do futebol, praticamente em nenhum outro esporte isso acontece. O futebol, ele é um terreno fértil para times piores tentarem se equiparar com times melhores. E eu canso de falar isso. No basquete, um time forte, um time de topo de tabela contra um time lanterna, 30 pontos de vantagem fora o baile. No vôlei, 3-0 fora o baile. No handball, 20 gols de vantagem no primeiro tempo. No futebol americano tem uma outra particularidade, mas no geral, o time mais forte contra um time fraco é porrada. São 3 touchdowns, 4 touchdowns, e aí de diferença você tira os teus titulares lá no último quarto. Então assim, isso daí é um princípio do futebol. Você conseguir jogar para não deixar o time melhor jogar. Isso faz parte do futebol. Você tirando esse um ponto do time mais fraco, você está aumentando, está potencializando o abismo entre o grandão, entre o top e o time de fundo de fundo de tabela, de rabeira de tabela. Você está tirando o sonho, a possibilidade do time pequeno ir visitar o time grande, do time fraco ir visitar o time super forte e voltar para casa com um ponto porque ele não deixou o grande jogar. E isso faz parte do futebol. Você está tirando a chance dele entrar em campo trancado para forçar uma penalidade. Isso faz parte do futebol. Ah, mas aí quem foi ver gol não viu gol. O futebol é um esporte de pouca pontuação. A graça do futebol não está em ter gol ou não. A graça do futebol é muito maior do que isso. Se você vai pro futebol porque você quer ver 5-4, igual foi o Benfica e Barcelona lá, ou o 4-4, igual foi Barcelona e Atlético de Madrid, o tempo todo, você tá no esporte errado. A graça do futebol não é essa. Então, assim, por todas esses cenários, por todas essas explicações, e de novo, não quero perder tempo falando dos dois combinarem, tá 0-0, faltam 3 minutos, faz um gol aqui, que depois eu faço um gol lá. Não vou nem entrar nesse mérito, que aí embora eu não duvide, repito, não duvido. Mas esses aspectos, você quer equiparar um empate a uma derrota, é grotesco no sentido de mérito. Ah, mas poderia fazer outra coisa. Aí olha que confusão que você teria que dar, porque você não consome o futebol como o futebol é, um esporte de pouca pontuação. Você poderia subir a vitória para 4 pontos, subir o empate com gols para 2 e subir o 0-0 para 1. Para. Você vai ter que fazer um algoritmo para entender a tabela. Para. Outra coisa que foi feita pró-gol foi aumentar a pontuação de 2 para 3 pontos, ali na primeira metade dos anos 90. Foi feito pró-gol, foi feito pró-vitória. Você recompensa quem busca vitória. Até a Copa de 90, ali um pouquinho depois, até 93 para 94, na temporada 93-94, uma vitória eram 2 pontos e o empate era 1. Ou seja, você falava, vou entrar para empatar que eu vou ganhar metade dos pontos que eu vou ganhar se eu lutar para vencer. Então o que acontece? Você já aumentou de 1 para 3 para falar, jogar pela vitória, jogar para buscar o gol, vale a pena. Isso já foi feito. Então assim, com todo carinho, o Piquet tá fazendo aí um trabalho de
de renovar esportes. O Piquet fez um trabalho de renovar a Copa Davis. Tem muita gente que critica, muita gente não gostou. O Piquet faz um trabalho muito bacana aí com a Kings League, que traz ali, envolve o futebol, mas o futebol de uma maneira diferente, numa quadra menor, com atrativos ali, e tá bacana, e tá legal. Agora, Piquet, vai na Kings League, fortalece a Kings League, deixa o futebol quietinho, deixa o futebol lá. O futebol, ele tem que estar atento à nova geração, claro que tem, mas não é desvirtuando o jogo. Não precisa você querer desvirtuar o jogo. Você já tem a Kings League, está fazendo um ótimo trabalho. E vai lá, opera a Kings League, catapulta a Kings League, joga a Kings League para outro patamar e tá ok, tá legal o trabalho, tá bacana. Agora, deixa o futebol quietinho, deixa o futebol. O futebol não pode estar fechado para mudanças para melhor do tipo do VAR, mas o futebol também não pode mudar desvirtuando o que é o futebol. Futebol é um esporte de pouca pontuação. Quero te ouvir o que você acha disso. Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Obrigado demais pela audiência. Um abraço, tchau. Comenta aqui pra gente trocar uma ideia. Tchau.